Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Para Bom Entendedor, o podcast da CMVM sobre temas relevantes do mercado de capitais. Sou a Rita Turcato e hoje tenho comigo Celina Carrigy, secretária do Conselho de Administração, e Rita Oliveira e Pinto, assessora do Conselho de Administração da CMVM, para nos falar de sustentabilidade. Muito obrigada a ambas por terem aceitado o convite. Começaria por si, Celina. Talvez começássemos por abordar como é que a CMVM tem acompanhado a evolução deste tema ao longo dos últimos anos. Obrigada, Rita. A sustentabilidade tem sido uma das prioridades estratégicas da CMVM, mas eu penso que seria útil para a nossa conversa, e uma vez que isto é a primeira intervenção, esclarecer alguns conceitos. E começaria por referir o termo desenvolvimento económico, que é um termo que já tem décadas e que se prende com um desenvolvimento que é capaz de assegurar as necessidades das gerações atuais sem comprometer a das gerações futuras, isto é, procurando um equilíbrio entre desenvolvimento económico, ambiente e bem-estar social. Este conceito surgiu perante os desafios globais em termos climatéricos, ambientais e sociais, nomeadamente as consequências das alterações climáticas, a perda da biodiversidade e a percepção e o reconhecimento de que há situações de grandes fatias da população sem acesso a trabalho, educação ou saúde. Diferente do desenvolvimento sustentável, é o conceito das finanças sustentáveis ou do financiamento sustentável. E este já mais ligado à nossa área e que teve o seu destaque em 2018 no Plano de Ação para o Financiamento Sustentável da Comissão Europeia. Este conceito surge de onde? Do reconhecimento da necessidade de financiar a transição para uma economia mais sustentável, mais justa, mais verde, mais inclusiva. E é aí que surge também a noção da intervenção e do papel do setor financeiro, e particularmente do mercado de capitais, que tem a ver com a capacidade de canalizarem os fundos privados para este esforço de transição. A Comissão Europeia e outras organizações internacionais estimam que são precisos montantes muito avultados e que não basta o financiamento público, e daí a importância do papel do setor financeiro e do mercado de capitais para esta transição, no apoio e no financiamento deste esforço. E a CMVM, percebendo este papel, desde cedo percebeu a importância deste conceito das finanças sustentáveis e logo em 2018 dedicou a sua conferência anual a este tema. Depois disso tem procurado contribuir com conhecimento na influência do quadro regulatório que se tem vindo a desenvolver, que não surgiu todo de uma vez só, e também no próprio apoio às entidades supervisionadas na aplicação das novas regras. Qual tem sido a prioridade da CMVM? Tem sido em assegurar uma informação de qualidade e, por outro lado, na verificação do cumprimento dos requisitos organizacionais e de conduta perante os seus clientes. E isto é essencial para garantir que há confiança neste mercado. De outra maneira, o mercado também não poderia exercer a sua função, que é financiar a transição. A abordagem da CMVM tem assentado numa lógica pedagógica e de previsibilidade. Aqui a CMVM tem procurado divulgar junto das entidades supervisionadas as normas que lhe são aplicáveis, e aqui destaque para o nosso guia da sustentabilidade, que está disponível no nosso site e que procura precisamente dar conhecimento das novidades regulatórias e de supervisão que têm impacto nas entidades supervisionadas e que é complementado por guias rápidos de navegação dirigidos a emitentes, intermediários e gestores de ativos, mas também dentro desta lógica pedagógica e de previsibilidade, a divulgação das nossas prioridades de supervisão, o que permite às entidades supervisionadas alinhar a sua atuação com as nossas expectativas de supervisão. E aqui se inserem a divulgação das circulares anuais e das circulares que dão nota das conclusões das nossas ações de supervisão e permitem às entidades supervisionadas perceber quais as boas práticas que devem adotar e as más que devem evitar. Portanto, em suma, a CMVM esteve sempre e desde o início muito comprometida com este esforço de contribuição para a transição e tem procurado, dentro do que é a sua esfera de competência, fazer o seu trabalho. E Rita, o ano de 2025 trouxe o pacote Omnibus, que tem sido muito falado nos últimos meses. O que é que este pacote pode representar?
Boa tarde, Rita e Celina. Tenho muito gosto de estar aqui. Eu, se calhar, antes de falar do pacote, queria explicar um bocadinho porque é que ele surgiu e um bocadinho o contexto. Ou seja, nós estamos agora num contexto geopolítico e de incerteza que veio pôr um bocadinho o foco na competitividade. Nesse sentido, foi até pedido ao Mário Draghi para elaborar um relatório sobre quais eram os fatores para aumentar a competitividade das empresas europeias, e um dos fatores que veio ao de cima é que o excesso de regulação que existe, nomeadamente, em particular nesta área da sustentabilidade, que é o que estamos aqui a falar, pode comprometer a competitividade. Além de que a regulação também tem sido apontada como um grande obstáculo ao investimento e é considerado um dos grandes, se não o maior desafio pelas PMEs europeias. Portanto, nesse contexto de pôr o foco na competitividade, surgiu o pacote Omnibus 1, agora já há mais Omnibus, mas aqui o que nos traz é o pacote Omnibus 1, que vem, portanto, a Comissão Europeia apresentou este pacote, propondo com esta tónica da competitividade alterações e uma revisão de diplomas importantes na área das finanças sustentáveis. Entre outros, cita a taxonomia, que é uma peça fundamental do quadro regulatório das finanças sustentáveis, que no fundo vem classificar as atividades económicas que podem ser consideradas ambientalmente sustentáveis e visa, no fundo, captar e dinamizar o investimento nesse tipo de atividades. Temos também a revisão das normas de reporte de sustentabilidade das empresas, que no fundo é uma alteração do que já havia anteriormente, que era a divulgação de informação não financeira, mas com o intuito de reforçar a qualidade, a transparência e a comparabilidade dessa informação. E também outra das medidas que está proposta é a revisão de uma diretiva que, no fundo, se irá implicar às grandes empresas europeias e que visa que estas empresas sejam responsabilizadas por identificar, prevenir e mitigar efeitos adversos das suas operações e das operações dos seus parceiros de negócio, que estão na sua cadeia de valor, no ambiente e nos direitos humanos. Na parte que mais diz respeito à CMVM, que tem a ver com, como a Celina referiu, com a divulgação de informação e qualidade de informação, eu julgo que a proposta Omnibus é muito positiva. É muito positiva no sentido, não só, por um lado, de tentar reduzir os encargos regulatórios das empresas ao absolutamente necessário, e também por, atualmente, porque a legislação ainda está, esta revisão em curso, uma distinção entre o que era empresas que se financiavam através do mercado das demais empresas e, portanto, nós vemos com esta proposta desaparecer esta distinção, o que nos também parece muito positivo. Este alívio regulatório, porque no fundo cerca de 80% ou mais das empresas que eram capturadas pelo dever de reporte de sustentabilidade, vai permitir, a meu ver, a essas empresas fazer o seu caminho de forma gradual, proporcional, de acordo com as suas características e a sua dimensão, e integrar a sustentabilidade, vendo que encarar isto não como uma obrigação legal, mas ao invés de ver a integração da sustentabilidade, poderá criar valor na empresa a longo prazo, reflete um compromisso com os meus stakeholders e, como tal, poderá reforçar a competitividade das empresas, que cada vez mais lhes é pedido para identificar, melhorar as suas práticas de sustentabilidade. Neste contexto, como temos uma série de empresas que se previa que passassem a reportar, vão ter deixado de fazer, eu acho que uma peça essencial desse sistema vai ser o reporte voluntário. Isto porque as empresas deixam de estar obrigadas, mas para ter acesso a financiamento, captar investimento, atrair talento, fidelizar clientes, estar na cadeia de valores de outras entidades, elas serão progressivamente chamadas a reportar informação sobre sustentabilidade. E, portanto, o facto de recorrerem a um único standard de reporte vai não só permitir satisfazer estas necessidades de informação das entidades com quem se relacionam, como com a vantagem de responder
através de um único pedido, ou aos diversos pedidos, portanto, em vez de estarem a ser assoberbadas com diversos pedidos de informação. E, portanto, eu acho que esse Standard Report é muito importante. A Comissão Europeia acabou de fazer uma recomendação de um standard que já era conhecido do mercado e agora, quando terminar a negociação da proposta Omnibus, irá adotar um regulamento em que prevê, então, um Standard Report que poderá ser ligeiramente diferente do que atualmente existe para as PMEs, e esse standard terá um marco importante que é não permitir às empresas que têm de fazer reporte que exijam destas empresas que estão fora do âmbito do reporte informações superiores àquelas que estão no standard. Deixaria apenas, só finalizando aqui, relativamente ao Omnibus, 2 notas. A primeira, que eu acho que é muito importante que esta revisão seja vista tem de ser calibrada, porque, por um lado, estamos de acordo em que as empresas tenham um alívio regulatório. Por outro lado, não podemos esquecer que as alterações climáticas, a escassez de recursos, os problemas que temos sociais são reais e não podem ser ignorados. E, para tal, vamos precisar de mobilizar capital para financiar essa transição. Para essa transição, para os financiadores, para os investidores, é necessária informação. Portanto, tem de ser visto com alguma cautela, por um lado. Por outro, o que tem acontecido, e a Celina estava a referir, foram aprovados ao longo do tempo diversos diplomas. Havia aqui uma urgência na sustentabilidade e, no fundo, para dar resposta aos objetivos com que a Comissão Europeia se comprometeu. Daí resultou que há alguma falta de articulação e de consistência entre os diversos diplomas. Portanto, não apenas estes diplomas que eu referi, mas toda a legislação das finanças sustentáveis deveria ser revista para melhor articulação, por um lado. Por outro, não podemos também só olhar para a sustentabilidade isoladamente e pensar que há outras estratégias em curso da Comissão Europeia, como a estratégia para o investimento de retalho ou como as propostas para a União das Poupanças e do Investimento e, portanto, não cair outra vez naquilo que foi feito de só olhar para selos regulatórios, que isso de forma nenhuma pode ser. E ficando aqui, mantendo aqui o foco nas empresas, aliás, quais serão as próximas etapas deste processo? Como é que as empresas podem preparar-se? É assim, a Comissão apresentou a proposta Omnibus em fevereiro, agora o Conselho e o Parlamento Europeu estão a analisar, apresentam propostas e depois temos a negociação entre os 3 co-legisladores. Se tudo correr bem, a expectativa é que se termine a proposta Omnibus até ao final deste ano. Entretanto, foram aprovadas outras alterações no entretanto. Uma primeira para prever o adiamento do reporte por parte de grandes empresas que ainda não estavam a fazer esse reporte e de PMEs cotadas, que era previsto começarem a reportar nos próximos anos e, portanto, foi posto assim, suspenso, aliás, é a diretiva chamada Stop the Clock, enquanto não se negocia e não se chega a conclusões, não vamos exigir destas empresas um esforço que depois, no final, elas não seria um bocadinho desnecessário. Por outro lado, também foi para as empresas que este ano já reportaram, de forma a também aliviar um bocadinho os seus encargos, foi decidido que havia uma série de disposições transitórias que se aplicaram este ano, portanto, as empresas que reportaram, havia alguns dados que poderiam não reportar, e dados importantes como antecipar os impactos financeiros dos riscos climáticos na sua atividade, que ou seja, é um dado que não é muito fácil para as empresas calcular e, portanto, quase todas as empresas fizeram recurso a essa isenção e, portanto, nos próximos anos poderão continuar a beneficiar da isenção. Foi também, entretanto, aprovada uma alteração na taxonomia, que pode ser já utilizada a partir do próximo ano, em que se estabelece um critério de materialidade relevante e também se prevê diminuir em cerca de 64% o reporte. Portanto, eu acho que, efetivamente, há aqui um grande espaço para reporte e para simplificação do reporte, era isso que queria dizer, e portanto, temos algumas expectativas neste desfecho das negociações. O que eu acho que é importante é as empresas que já reportaram
e que, portanto, já tiveram o custo de investimento, da capacitação, de recursos e tudo, deveriam aproveitar tudo aquilo que já fizeram e alavancar um bocadinho nos esforços feitos e continuar esse caminho. As empresas que ainda não adotaram as tais práticas de sustentabilidade, que, como eu disse há bocado, gozam agora do período para fazer ao seu ritmo, também devem, de certa forma, começar a preparar-se e ver de que forma a integração da sustentabilidade nos seus modelos de negócio e o início do reporte não lhes pode trazer vantagens competitivas e ir de encontro daquilo que é esperado pelos seus stakeholders. Voltando assim, Celina, perdão. A sustentabilidade pode representar uma oportunidade para o desenvolvimento do mercado de capitais? Nós acreditamos que sim. O mercado de capitais é onde se encontram as empresas em busca de financiamento, grosso modo. É onde se encontram as empresas em busca de financiamento e os investidores que procuram aplicar as suas poupanças. E estas duas vertentes podem ter algum dinamismo por força da sustentabilidade. De que modo? No lado das empresas, o caminho para a neutralidade carbónica vai exigir, como já referimos, avultados investimentos no desenvolvimento e concepção de novas formas de funcionar, na transição para as energias verdes, na nova forma nos métodos produtivos, na distribuição de produtos e serviços. Tudo isso terá que ter ajustamento para que possamos fazer este caminho para a neutralidade carbónica. E isso implica investimento em desenvolvimento, em investigação, em máquinas, novos processos, tudo isto representa um custo. Ora, se as empresas quiserem fazer esse caminho e perceberem que o mercado de capitais pode ser um aliado nesse caminho, eu acho que isso pode trazer novo dinamismo ao mercado. E porquê é que o mercado de capitais pode ser um bom aliado? Porque o mercado de capitais está particularmente vocacionado para financiamento de grandes montantes e a longo prazo. E isso dá logo maior flexibilidade às empresas, em complemento a outras formas de financiamento mais tradicionais, naturalmente. Por outro lado, o mercado de capitais tem algumas características que são particularmente adaptadas a esta realidade. Permite o financiamento via capital próprio, e isso também dá mais flexibilidade na gestão do financiamento. E, por outro, mesmo no financiamento via capital alheio, há uma maior abertura para investimento em processos arriscados, em projetos arriscados, porque mais inovadores, o que é aquilo que é previsível que aconteça nestes processos de adaptação e de transição. Por isso, do lado das empresas, se houver esta opção estratégica pela transição, e se for bem captada esta flexibilidade que o mercado de capitais pode dar, eu acho que podemos ter aqui um aumento de acesso ao mercado de capitais. Também do lado dos investidores. Nos últimos anos tem-se assistido a um interesse crescente por parte dos investidores em produtos ESG, ou seja, que incorporam fatores ambientais, sociais e de governação, ainda que em 2024, por exemplo, os dados da ESMA demonstrem que tenha havido algum abrandamento, mas o certo é que continua a haver um interesse e, como disse a Rita, as necessidades de nos adaptarmos e de prevenirmos as alterações climáticas e de ajustarmos as nossas condições sociais mantêm-se e, portanto, há de sempre haver interesse por parte dos investidores que estão preocupados com estas realidades. Por isso, o mercado de capitais pode atraí-los na medida em que oferecer este tipo de produtos que vai ao encontro das suas preferências neste domínio e eles poderão, inclusivamente, querer intervir, quer indiretamente, desinvestindo em atividades menos verdes e alocando esse investimento a atividades mais sustentáveis, ou mesmo interferindo na gestão, mediante o voto em Assembleia Geral ou na interpelação da gestão dessas empresas. Portanto, há aqui um espaço privilegiado de intervenção que o mercado de capitais pode dar aos investidores e, por isso, pode ser um fator dinamizador. Agora, também sabemos que há riscos associados, o peso regulatório que já referimos poderá ter impactos negativos junto de operadores que não tenham capacidade de cumprir o novo enquadramento. A nossa expectativa é que possamos não ter esses impactos, mas é um risco. E, por outro lado, há riscos associados específicos das finanças sustentáveis, desde logo o greenwashing, que tem a ver com as alegações que são feitas de sustentabilidade não terem correspondência com as verdadeiras características de um produto ou de um serviço. E esses riscos têm um efeito perverso que é a verificarem-se
traduzirem-se em menor confiança no mercado e, portanto, isso acaba por ter o efeito contrário, que é o afastamento do mercado de capitais por parte dessas pessoas que veem defraudadas as suas expectativas. Por isso, o mercado de capitais pode realmente ter aqui uma dinamização acrescida por força da sustentabilidade, mas não podemos deixar de considerar que também há riscos associados ao mercado de capitais trazidos pela sustentabilidade. E neste momento, Rita, quais é que são os principais desafios para as empresas e já agora também para os investidores? Alguns. Alguns. Eu diria dizer que não, mas alguns. Desde logo, poderia referir um bocadinho a incerteza regulatória, na sequência de um bocadinho do que eu mencionei, ou seja, é um bocadinho difícil as empresas não saberem, vou estar abrangido pelo dever de reporte, não vou estar, quais são os deveres, como é que eu me preparo. Portanto, tudo essa interrogação que não é fácil. Até as próprias empresas, que à partida, grandes empresas que antecipam que vão ficar sujeitas aos deveres de reporte sobre sustentabilidade e dever de diligência e tudo, e que até já fizeram um caminho, têm de ter presente que, mesmo com objetivos de simplificação, irá a revisão da legislação implicar custos de adaptação. Portanto, um bocadinho a mensagem que nós diríamos é: acompanhem de perto, tanto quanto possível, o que está a acontecer para se irem preparando na medida do possível. Isso por um lado. Outro desafio que é grande tem a ver com a elevada complexidade e tecnicidade da regulação e das matérias. Ou seja, matérias com as quais, por exemplo, em termos ambientais, são muito técnicas e muito sofisticadas e muitas vezes requerem não só elevada capacitação, mas também intervenção de especialistas e ou seja, de pessoas entendidas, portanto, os engenheiros ambientais e tudo mais. E, portanto, não só isso implica um grande esforço de capacitação, como tem um bocadinho a ver com aquilo que eu referi de início. Isto implica um custo de investimento tecnológico, recursos humanos, financeiro, para recolher os dados, para se preparar, toda a organização empresarial, portanto, tem essa parte de desafio. Há outro desafio, há outra questão que eu acho que não é tanto um desafio, mas que pode agora colocar aqui algumas dúvidas, que acho que não posso deixar de referir, que tem a ver com o surgimento este ano de um ambiente menos favorável à sustentabilidade. Ou seja, por exemplo, em termos geopolíticos, nós vimos países com diversos ritmos de transição. Vimos aqui um bocadinho uma reviravolta com a nova administração nos Estados Unidos e vemos mesmo a nível europeu que havia a sustentabilidade e agora há a sustentabilidade, mas também a competitividade e também a importância do financiamento da defesa e, portanto, a sustentabilidade passou a ter de conviver com outras prioridades. Isto pode colocar algumas dúvidas sobre o ritmo e a opção de transição. Só que isso é verdade, que é, eu vou investir agora a curto prazo, quando se calhar o retorno, ou seja, a criação de valor poderá ser mais a longo prazo e, portanto, tenho um receio e vou ver o que isso pode suceder. O que eu acho é que é assim, independentemente das tendências e do ambiente político, efetivamente a integração da sustentabilidade é uma estratégia, é uma opção com a qual as empresas é importante que lidem e, portanto, também é importante que pensem, tenham essa visão a longo prazo. Para os investidores, eu acho que o grande desafio é o acesso, atualmente, a informação simples, clara e comparável sobre os produtos, de forma a que possa responder e que eles consigam ver estes são os produtos que estão mais de acordo com com o meu perfil de risco, com as minhas preferências de sustentabilidade. Isto porque o regime que foi aprovado é um regime muito complexo, ou seja, dou um exemplo que passou a existir um modelo pré-contratual de informação para fundos de investimentos com características de sustentabilidade e que se revelou extremamente técnico, extremamente detalhado e que os investidores têm dificuldade em perceber. Também temos que, consoante o tipo de produto, nós temos, por um lado, os PRIPs, ou fundos de investimento, ou obrigações verdes, há uma série de produtos, todas elas têm divulgações diferentes sobre sustentabilidade e não há um tronco comum, portanto, torna-se difícil a própria comparabilidade entre os produtos de acordo com as minhas preferências.
E, por último, há também um regime de preferências de sustentabilidade dos clientes que os consultores de investimento e os gestores de ativos têm de observar e que o próprio regime, para o cliente escolher quais são, manifestar as suas preferências, ele próprio é difícil. E, portanto, há um bocadinho a tendência, eu não vou optar por aquilo que eu não percebo e, portanto, acabo por dizer que não tenho preferências de sustentabilidade. Portanto, o que eu acho importante tem a ver um bocadinho com aquela revisão holística que eu falei de início, que é, não podemos ver só agora estes diplomas objetos da Omnibus, é importante que seja visto qual é o impacto em todo o quadro regulatório das finanças sustentáveis e, no final, há um objetivo que é fornecer informação simples, clara e útil para os investidores. E eu, se calhar, terminaria com um desafio para si, Celina, que seria terminarmos aqui com uma mensagem para os investidores. Para aqueles que queiram investir com base nestes critérios de sustentabilidade, o que é que devem fazer? Eu tenho mais do que uma mensagem. Mas... E muitos desafios. Sim. Pegando, aliás, nos desafios que a Rita já disse, o facto é que há um mercado de produtos sustentáveis e há produtos disponíveis, inclusive produtos nacionais, de emitentes nacionais, de gestores nacionais. Portanto, os produtos existem. E como a Rita já disse, temos fundos de investimento coletivo que têm objetivos de sustentabilidade ou que incorporam características de sustentabilidade. Temos obrigações verdes no nosso mercado, e não estou a referir-me só ao mercado nacional, mas também provindos da Europa e de outras geografias, que são, voltando às obrigações verdes, que procuram financiar projetos com preocupações neste domínio ambiental ou mesmo obrigações sociais com preocupações no domínio social. E temos, inclusivamente, as obrigações ligadas à sustentabilidade, que, embora não procurem financiar projetos ligados à sustentabilidade, implicam um compromisso do emitente ligado à sustentabilidade, nomeadamente redução de consumos de água ou de energia, por exemplo. Portanto, há um leque de produtos variados e mesmo que a informação seja de difícil navegação, a minha segunda mensagem é: não podemos deixar de aconselhar que essa navegação seja feita. E há informação disponível, o investidor deve procurar a informação de fonte fidedigna, deve procurar os elementos informativos que são exigidos por lei, não é procurar, não estou a dizer para não procurar informação noutros sítios, mas devem verificar essa informação, devem, sobretudo, assentar a sua busca, a sua leitura nos documentos que são exigidos por lei, devem ter um olhar crítico sobre a publicidade e sobre o marketing e, se necessário, devem recorrer ao auxílio dos intermediários financeiros, que também existem para isso mesmo. E aí poderão, junto dos intermediários, e sabemos que os intermediários estão a fazer um caminho positivo neste domínio, estão a querer ir ao encontro dessas preferências de sustentabilidade dos investidores e, portanto, estarão disponíveis para dar toda a informação, têm mesmo a obrigação de a dar, no que respeita a custos, no que respeita às características de sustentabilidade dos produtos que têm disponíveis, e têm a obrigação de recolher as preferências do investidor, que as deve dar, e embora seja um regime com alguma complexidade, os investidores devem estar preparados para evidenciar as suas preferências de acordo com os seus objetivos e com o seu perfil de risco. E, portanto, há informação, há intermediários financeiros que podem dar essa informação e o que esperamos é que, obtida toda a informação, o investidor faça com confiança o seu investimento e esperemos que tome decisões acertadas. Eu gostaria de deixar uma última mensagem, não só para os investidores, mas para todo o sistema financeiro, e que se prende também com a questão da dinamização do mercado de capitais e que tem a ver com o facto de cada um ter um papel importante, e para que todo o mercado funcione de forma credível, regular e que suscite a confiança dos investidores, é preciso que todos, a começar pelo próprio regulador, desempenhem as suas funções no sentido de promoverem a transição para uma economia mais sustentável, cada um na sua área de atuação. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Para Bom Entendedor. Mais uma vez, obrigada, Celina e Rita, por terem aceitado o convite e por esta conversa tão esclarecedora, mas acho que, acima disso, útil. E a quem nos ouve e vê este episódio, se gostou, partilhe e acompanhe os próximos episódios através das plataformas usuais de podcast e no portal de investidor da CMVM. Obrigada e até ao próximo episódio.